Hello, my name is Francisca Maria, sou acadêmica do curso de Letras em Inglês e estou aqui para executar a atividade que nos foi proposta em literatura norte-americana, onde nos foi pedido para fazer a resenha de uma das obras lidas nesse período. Bom, foram muitas as obras, mas a qual eu escolhi para resenhar foi este livro aqui. The Old Man and the Seer, de Ernest Rhyming. Bom, esse livro é uma importantíssima obra da literatura norte-americana e ela abrange as características que falam sobre a natureza, sobre o mar, sobre aventuras no mar, e é por isso uma das características por eu tê-lo escolhido. Este livro tem por autor Ernest Rhyming, que é uma lenda para a literatura norte-americana. Porque os sinos dobram e o Velho Mar são suas obras mais amplamente difundidas e famosas, sendo este último premiado, trouxe para ele o prêmio Nobel de Literatura em 61. Então, ela é uma história muito empolgante, uma história de aventura, como eu já tenho dito, e que marcou e ainda marca vidas e gerações. Ela reflete muito a vida do autor, que foi uma vida de festas, aventuras e amor pela pesca. Então, vamos para a resenha deste livro agora. Esse livro conta a história de um velho chamado Santiago, a qual tem um rapaz chamado Manolim. Em todo o tempo, no enredo da história, o velho é chamado, Santiago é chamado de o velho e o jovem Manolim é chamado de apenas de o rapaz. Então, conta a história de um velho pescador. O livro fala que ele era velho, mas tão velho que só tinha de novo os olhos. Sim, seus olhos eram vibrantes e alegres, porque refletiam o amor que ele tinha pelo mar, enquanto todo o seu corpo já era fraco, judiado, muito magro, devido a tantos anos que ele tivera de pesca. Bom, Santiago vai agora embarcar na sua aventura de maior impacto na sua vida. Ele quer capturar um grande peixe. Então, Manolim quer ir junto com ele nessa grande aventura. Porém, os pais de Manolim não permitem que ele vá, devido Santiago está passando por uma temporada de azar. Então, os pais não permitem. E então, Manolim preparou o alimento para ele e o leva até a praia para embarcá-lo para essa pescaria. Então, o velho vai sozinho nessa aventura e começa a admirar. Durante todo o enredo da história, ele vai mostrar sua admiração pela natureza, pelos animais, pela beleza do mar. E algo muito interessante em sua obra é que ele se compara, ele se põe em patamar de igualdade com os animais, se coloca em patamar de igualdade com a natureza. Ele não se acha superior e diferente dos outros caçadores que têm um instinto de querer mais e mais. Ele quer aquele peixe, mas como um sinônimo de honra. Ele disse: eu serei muito honrado se eu conseguir pescá-lo. Não era somente uma pesca normal, mas era um sinal de honra poder capturar um peixe que ele mesmo fala na obra que muito amava. Então, ele vai nessa pesca e após de muitos dias sozinho, ele conversa muito, é uma história muito interativa onde ele fala com ele mesmo. Ele começa a falar da natureza, ele começa a falar das tartarugas, ele começa a falar dos pássaros. E nesse contexto ele vai falando consigo mesmo, ele vai refletindo sobre a sua vida e vai refletindo sobre a natureza sozinho. Então, depois de muitos dias que ele está ali no mar tentando pescar, depois já está um pouco já fraco, porque ele está levando sereno, ele está levando o sol durante o dia inteiro. E então só na página 32 é que ele se depara com um grande peixe. Sim, ele conseguiu fisgar o peixe que tanto desejara. Então, ao encontrá-lo com aquele peixe, ele sente que havia sido fisgado o peixe, então ele começa a sua pesca vitoriosa.
Ele começa a puxar e começa a sentir que aquele peixe era realmente muito grande. Então ele começa a puxar, puxar, porém ele também vai dando liberdade ao peixe. Ele vai deixando que o peixe se canse para que ele possa capturá-lo. Então, quando chega a determinado momento, o peixe salta e ele se espanta ao ver o tamanho daquele peixe. Era um peixe enorme. O peixe começa a rodear o seu barco e ele sempre conversando, dizendo: Peixe, ó peixe, eu te amo, você é um peixe muito inteligente. Ele começa a admirar e a conversar com ele mesmo e também com o peixe. Ele até se questiona: será que as pessoas são dignas de comer a tua carne, ó peixe? Mas ele estava ali com uma missão e queria cumpri-la. Então, ele começa a enaltecer a nobreza, a capacidade do peixe, e ele vê que aquele peixe era muito, muito grande. Era o maior peixe que ele já vira. E ao se aproximar ao peixe, ele pega o seu arpão e atravessa-lhe o coração. Neste momento, ele captura para si o peixe e traz para o seu barco. Com dificuldade, amarra o grande peixe no seu barco. Ele chega a comentar que era 2 pés maior do que o seu barco, esse grande peixe. Então, ele captura o peixe e em todo momento ele vai conversando com o peixe. Como vai, peixe? Ele começa a pensar como se sentiu esse peixe. Ele considerava os peixes irmãos, ele considerava a natureza irmã, ele considerava as estrelas irmãs. Então, ele vai seguindo e captura o peixe, amarra com dificuldade no seu barco, mas o amarra. Então, lá ele descansa. Ele pensa: agora vou voltar para a minha ilha onde moro. Então, quando de longe, o que se avista? Um tubarão. 1 hora depois dele capturar o seu grande e maravilhoso peixe, lá vem um tubarão. Então, o tubarão se aproxima e ele inicia uma caça feroz contra esse tubarão. O primeiro tubarão, ele acerta ali ao cérebro, no lugar onde causa a morte imediata. E ele vai contando todos os detalhes dessa história. Acertou o cérebro do animal e o animal vai afundando lentamente sobre a água. Ou seja, é uma história muito detalhada, rica em detalhes, ricas em conversas, ricas em piedade e amor pela natureza. É uma história muito cativante e muito boa de ler, por sinal. Então, no desenvolver da história, aquele primeiro tubarão, antes de ser morto, ele consegue dar uma mordida no seu grande peixe. E depois que ele matou, ele vai refletir: meu peixe. Acertar o meu peixe é como se tivesse acertado a mim mesmo. Então, ele sabe se colocar no lugar do peixe. Então, mas ao mesmo tempo em que ele se lamenta pela dor do peixe, eu acho muito interessante isso, que ao mesmo tempo que ele se lamenta pela dor do peixe, ele é positivo. Veja o que ele diz. Ele diz: ó peixe, acertar a você foi como acertar a mim mesmo. Mas ao mesmo tempo, ele pensou: o homem pode ser derrotado, mas não pode ser destruído. Ele arrancou um pedaço do peixe, então agora o barco está mais leve. Então ele pensa positivo e isso é algo muito bom a ser extraído dessa leitura. Então, seguindo, passam mais algumas horas e lá se vêm 2 tubarões martelos. E ele começa aquela história renhida de matar aqueles peixes. E agora já não se tem mais o arpão. Então ele começa a bater com o seu remo na cabeça deles. E o remo quebra. E ele se fere. Em determinados momentos da história, ele também conversa com a sua mão, pois sua mão já está dormente. Ele fala com a sua mão: ó mão, não me abandones. Então, é uma história muito de interação, conversa e empatia. Então, naquele momento em que vem aqueles tubarões martelos, com muita dificuldade, depois deles já terem mordido o seu peixe, ele também consegue matá-los à paulada, e ele afundaram ali naquele rio. O velho, por sinal, se machuca a sua cabeça. Às vezes o chapéu lhe cortava a cabeça. Em determinado momento o peixe puxa e ele se fere ao chão. A sua mão foi muito ferida, mas tudo isso não o derrotara. Ele tinha uma persistência muito grande. E
Mas no decorrer disso tudo, já se haviam levado muita parte do seu peixe. O seu peixe já havia sido tirado muitas partes dele. E por fim, ele já estava ali com muito pouco do seu peixe quando aparece um último tubarão, a qual vem e come o restante do que sobrava do seu peixe. Então ele começa a pensar: quem me dera se houvesse sido apenas um sonho. Comeram todo o meu peixe. Mas ele pensava: eu estou disposto a lutar até morrer. Eu vim para essa pesca e eu estou disposto a dar a minha vida por essa pesca. Então, ele ali começou a pensar: ó, se o jovem tivesse comigo, ele teria me alimentado, eu teria ficado mais forte, teria conseguido matar os tubarões. Enfim, ele começa a pensar sobre toda aquela situação e ficou um pouco desesperançoso. Só que ele comenta com ele mesmo: é tolice não ter esperança. Então ele se redobra a sua própria esperança. E as frases que ele usa são muito bacanas. Então ele ele começa a pensar: agora o que posso fazer é voltar para casa. Vou voltar para casa, vou voltar para a minha ilha e infelizmente não vou poder levar a carne para as pessoas se alimentarem. E ao mesmo tempo que ele pensava isso, eu acho muito interessante a frase que ele diz. Porque ele começa a pensar: meu Deus, se fosse só um sonho, por que que eu fui tão longe no mar? Por ter ido tão longe, eu não consigo, talvez, eu não vá mais conseguir voltar para casa. E se eu voltar, estarei voltando sem o grande peixe. Mas ao mesmo tempo que ele pensava isso, ele refletia em si. Ele dizia: agora não há tempo para pensar no que você não tem. Pense no que você pode fazer com o que você tem. E eu achei isso incrível nessa obra. Tirei uma reflexão muito grande. Por que pensar naquilo que não temos se nós podemos pensar no que nós podemos fazer com o que nós já temos? Então, que sejamos gratos por aquilo que temos. E foi o que o velho fez. E depois de alguns dias ali pelo barco, ele consegue chegar à ilha, ele consegue chegar novamente ao lugar onde ele mora. E ao chegar, quem estava o esperando? Manolim. Manolim estava esperando. E o velho se arrasta pela praia e chega em sua casa e deita com suas mãos, ele deita de bruços com suas palmas para cima. E ali ele simplesmente, entre aspas, desmaia de tão cansado que ele estava. E Manolim veio chorando, trouxe alimento para ele. Enquanto isso, as pessoas da ilha inteira estavam pasmados com o tamanho da espinha daquele peixe que estava no esquife de Santiago. Então eles começaram a se admirar e pensar: nunca ninguém pescou um peixe como este. Então, de qualquer forma, Santiago se tornou uma lenda para eles. Santiago se tornou o maior pescador daquela região. E apesar que ele não tenha trazido o peixe inteiro, ele comprovou com aquela grande espinha que ele capturara e mais, que ele conseguira vencer muitas lutas para trazer aquele peixe até ali, a espinha daquele peixe até ali. Então até mesmo uma mulher o admira aquele peixe de tamanha forma e diz: esse peixe é de 6 metros do nariz até a cauda. E este peixe é um tubarão. Então termina a história assim, com Manolim falando para ele: vamos, coma, se recupere, porque eu quero pescar com você. Você não é um homem sem sorte, você é um homem com sorte e que você sabe como lidar com a natureza, sabe distinguir o tempo. E eu quero aprender com você. Então começar a alimentá-lo e a incentivá-lo para que ele possa voltar à pesca. Então, esse é o resumo dessa obra incrível que eu trago para vocês. E desde já eu quero indicar essa obra para você. Você que faz literatura norte-americana ou até você que não faz, eu quero sim recomendar essa obra. Eu quero recomendar essa aventura de pescaria para vocês e dizer que nós não devemos viver em função do que nós não temos, mas nós devemos viver felizes
em função daquilo que nós já temos, sendo gratos por tudo aquilo que nós já temos. Foi isso que eu aprendi com esse livro. Eu creio que você pode extrair essas lições e ainda outras deste livro. E eu quero indicá-lo e dizer: experimente ler este livro maravilhoso, que muito lhe acrescentará. O livro, o velho e o mar. Obrigada.